nenhuma relação com o sexo oposto no sentido de amizade, a não ser o básico. Porque a minha relação conjugal é com a minha mulher, meus segredos. Hoje eu fui lá para lamentar lá no hospital. Ela, calma, ela quer me acalmar no hospital. Aí, minha filha, tá difícil. Como é que você... Até contei para ela o que aconteceu ontem. Ela falou assim, pode ficar se chorando. Aí, né? Mas é difícil eu não guardar segredo para ela, porque os meus segredos, as minhas dificuldades, precisam ser vivenciados com a minha mulher. Não é com o sexo oposto, não é com a irmãzinha da igreja, não é com a coleguinha do trabalho ou colega do trabalho. Se você faz isso, querido, você está em adultério. Então, comece agora a mudar o teu comportamento. Se você quer ter uma amizade, busque um do mesmo sexo. Igual filho, pastor Carlos, né? Pastor Carlos, posso chegar aí? Né? Eu não vou procurar uma mulher, vou ligar para aquela irmãzinha de oração. Pelo amor de Deus, gente. Seja maduro. Vou buscar o pastor Carlos, vou buscar um irmão, né? Para conversar comigo, para chorar comigo, para sentir um pouco da minha dor. Então você precisa entender que o relacionamento conjugal, ele segue alguns princípios. Ele segue alguns princípios, e se você quebra esses princípios, você abre espaço para o diabo entrar no seu casamento. Aí depois você pergunta a Deus, por quê? Né? Pergunta a Deus por quê. Então é importante ter esses cuidados, porque em todo relacionamento vai vir o inverno, mas chega a época do verão, chega a época dos pássaros a cantar, né? Chega a época das flores a florir. E se a gente não entender que a relação conjugal, ela traz, além das expectativas positivas, ela traz também expectativas negativas, se você entender que a importância da noite é tanto importante como o dia, você vai viver uma vida de altos e baixos. Uma hora quero ser casado, uma hora quero ser separado, né? E há tipo de pessoas que se apaixonam, né? Ficam apaixonados, parecem que são meio retardados, né? Pessoas casadas que parece que não sabem quem são casados, meio retardado, meio sem lá entende, não sabe dos compromissos de ser um bom pai, de ser um bom filho. Então, a Sulamita, ela cometeu um erro. Por que ela cometeu um erro? Porque isso aí eu estou conjecturando aqui na minha ministração, e você vai entender um pouco do que eu quero dizer sobre isso, porque o Salomão, ele foi falando os motivos pelas quais ela precisaria de ir ao encontro dele. Aí ele começa a elogiar, entendeu? Ele começa a falar coisas belas para a esposa dele. Vamos ver o versículo 14. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas e no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Qual era o interesse dele? Era contemplar a face e ter aproximação da sua amada. Esse era o desejo dele. Faz-me ouvir a tua voz, porque tua voz é um mel, é gostoso, a tua face é aprazível. Então, ele começa a elogiar a sua amada, ele começa a pontuar os valores. Então, numa relação conjugal, você precisa fazer o mesmo, pontuar os valores da sua esposa, não é? A minha esposa já não é mais a mesma quando eu casei. Se vocês verem a foto dela há 29 anos atrás, não é a mesma foto de hoje. Mas em nenhum momento eu desvalorizei. Ela nunca ouviu uma crítica, nunca. A minha esposa nunca ouviu uma crítica do corpo dela, nunca. Querido, você que é casado, homem,
Nunca critique sua esposa por nada. Quer ver você acabar com a tua mulher? Ó, acho bom você ir para academia. Sabe o que ela entende? Ela vai, acabou. Ela vai entender outra coisa, não vai entender, ela vai entender certo. Não vai. Entendeu? A mulher tem essa dificuldade da autoestima. Então você precisa compreender que a mulher ela é extremamente emocional e sensível. O homem ele é muito mais racional. Então você precisa ter maturidade masculina, de hombridade masculino, para não desmerecer as mudanças que a sua esposa com certeza terá nessa relação conjugal. É inadmissível, dentro de uma relação conjugal, essa é uma palavra de exaltação e de conselho para todos aqui presentes, é inadmissível numa relação conjugal senha dentro de um celular. Celular não tem que ter senha, Face não tem que ter senha, WhatsApp, nada, tudo tem que ser as claras para uma relação conjugal. Quando a relação não é conjugal, quando a relação é parental, parece que são dois parentes, não são um casal, eles têm segredos, o dinheiro é dividido, é meu, não é nosso, né? O marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido ganha, há segredo entre eles. Tudo isso aí vai enfraquecendo o relacionamento. Então é importante que você aprenda a viver uma vida conjugal. O amor, ele não é sentido, gente. O amor, ele é aprendido. A verdade produz sentimentos, mas os sentimentos não produzem a verdade. É por isso que a paixão, ela é maluca, ela é cega, é louca. Ela não tem uma racionalidade positiva. As pessoas apaixonadas largam filhos, largam esposa, na busca de uma tal felicidade. A paixão, ela é tão louca, que há tipo de mulheres que largam seus filhos, o seu marido, para viver uma paixão louca. Como novela. As pessoas, elas associam uma relação conjugal com uma relação de uma novela. Só que a vida real não é assim. A vida real, ela demanda um certo sacrifício. Eu só posso ganhar algo se eu perco algo. A felicidade, ela não é um sentido, ela é um objetivo. Grave isso. Ser feliz é um estado de um ser que compreende as suas obrigações. E as nossas obrigações, pastor, às vezes são desagradáveis. Compreende? Às vezes as nossas obrigações, elas não são positivas, porque eu preciso às vezes me negar, ou às vezes me contrariar em favor de. Então, a gente não teve esse tipo de ensinamento para se manter casado. A gente só quer ganhar, ganhar, ganhar. Felicidade não é sentido de prazer ou de desprazer. Felicidade, ela é uma descoberta só de alguns que sabem quem são. Como você não sabe quem é, você fica uma hora na igreja, uma hora no pagode, outra hora com o diabo, outra hora com Jesus Cristo, outra hora com a esposa, com o marido, com o filho, e a outra hora você tem vontade de se matar. Porque você não consegue manter uma solidez da tua existência. A tua existência não é sólida, ela não é racional, é uma relação inconsequente. Agora, por que você é assim? Porque teu pai foi assim, um homem que teve várias mulheres. Talvez você não foi educado com teu pai, talvez você foi educado com avós, você não teve uma referência positiva do teu pai, da tua mãe, de um casamento sólido. Então você traz raízes e no seu desenvolvimento, educações irracionais, e você não consegue manter uma relação positiva com o seu marido ou com a sua esposa. Quando um casal chega para conversar comigo,
eu uso uma expressão para chocar. Chocar o casal. E choca. Não é chocar ovo não, tá, gente? Quando o casal chega, estão falando, eu falo assim, gente, não adianta que Deus não vai ajudar vocês em nada. Deus não vai ajudar. Vocês podem orar, porque Deus não vai te ajudar em nada. E faça um silêncio. Como esse agora. Por que Deus não vai fazer nada? Porque existem obrigações que demandam da minha parte. Quais são? Primeiro, dar atenção à minha esposa. O anjo vai dar atenção à sua esposa, vai? O anjo vai dar atenção, vai? Não vai, né? Deus não vai fazer isso. Lavar a louça, manter uma casa limpa. Deus, você vai orar, Deus vai mandar o anjo lá para limpar a tua casa, vai? Não vai não, né? Não vai. Dar atenção, pedir perdão, né? Deus, toca no meu coração para eu perdoar. Querido, perdão é um estilo. Quando você tem uma relação conjugal, você já tem o mecanismo do perdão 24 horas. Me perdoa. Porque você vai errar com o teu esposo. Você vai errar com a sua esposa. Existem coisas que você vai descobrir na sua esposa, talvez daqui a 10 anos, algumas coisas que você não sabia. Sabia disso? Existe coisa que a gente descobre do outro que demora 30 anos para descobrir. Isso me faz lembrar de uma historinha muito engraçada. Pegaram um casal de idosos e entrevistaram na televisão. 60 anos de casamento. A enquete era: qual o segredo para se manterem 60 anos casados? Aí um olhou para o outro, pensaram. Aí ele falou assim: o segredo é o seguinte, nesses 60 anos, talvez ela não saiba, eu pego a melhor parte que eu gosto de comer do pão, que é o bico, corto e dou para ela comer. Aí ela disse: olha, eu vou contar algo que talvez nesses 60 anos não saiba, ele não sabe. A parte que eu mais detesto e como nesses 60 anos é o bico do pão que ele me dá. Então, relacionamento conjugal é uma descoberta constante. Aí o miserável, ele quer descobrir com outros. Eu atendi um ex-assessor do ministro de Brasília, uma ex-vereadora, durante 1 ano. Por quê? Ele estava no 4º casamento e ela no 2º. Eu acho que agora eles despertaram, né? A buscarem terapia conjugal. Fiquei 1 ano tratando desse casal, para que eles não se separassem. Daqui a pouco ia para o 5º, 6º, 7º, né? Agora da 3ª casa será maior do que a 1ª, a 2ª, e vai embora. Não é? Eu vou contar um fato real. Primeiro foi uma história, o segundo é um fato real. Eu estava no hospital com José Carlos e tem que lembrar agora, peraí. E Viviane. Algo que ela descobriu que ele nunca contou para ela. Eles são casados, entre namoro e casamento é mais de 25 anos. José Carlos e Viviane são os meus líderes da rede da família Ana Pavuna. Conversando sobre Avon, eu gosto do charisma, eu gosto do tabu. Caraca. E Christian Grey. Só velho sabe o que eu estou falando. Os novos não sabem desses negócios. Tabu, aquela maravilha
faço a minha coleção de sofrência e eu sei que meus filhos não vão utilizar. Eles ficam lá, duram anos, eles nem sei por que eles não utilizam. Mas se eu ponho um azarro, aquilo tem que ser escondido a 7 chaves, né? Porque senão acaba meu perfume. Aí a Vivi falou assim, lá no hospital, eu tive que rir. Meu bem, você lembra que eu lhe dava sempre um tabu, o perfume? Aí ele abaixou a cabeça e começou a segurar um riso. Aí eu, por que você está rindo, José Carlos? Ela não sabe, vai saber agora, eu jogava fora. O que eu quero dizer com isso? Que relacionamento conjugal, você nunca terá toda a verdade. Não vai. Deixe de ser idiota, não vai. As verdades da relação são descobertas ao longo do tempo. As pessoas querem uma verdade que não existe na relação. Ela é construída. Ela é potencializada da medida que você se torna maduro. Mas, infelizmente, segundo o filósofo Olavo de Carvalho, nós vivemos numa sociedade chamada de imbecis, ou seja, um imbecil coletivo, uma sociedade sem inteligência. Parece que arrancaram o cérebro das pessoas e as pessoas não conseguem mais pensar. Elas só vivem na empolgação, no sentimento, entendeu? Pô, se o cara é pregador e faz você babar, esse cara é bom, né? Aí você cai e tal, né? O povo gosta disso. Mas quando se trata de verdade, ela é muito mais além do que os sentidos. Relacionamento conjugal tem horas que é inverno mesmo. Não tem canto de pássaro. Não tem cheiro de flores. Não tem nada. Parece que estamos separados. Aí que a verdade precisa ser estabelecida nessa relação. Qual é a verdade? A verdade dessa relação é que eu prometi diante de Deus e de testemunhas que eu permanecerei casado e vamos trabalhar essa bagaça aqui que temos. Vamos trabalhar isso. Então, por quê? Porque vai chegar o inverno, o verão vai chegar.